Olá pessoal, voltamos mais uma vez. Vamos agora fazer uma nova live que não estava nem no nosso plano aqui. A gente vai conversar diretamente com o nosso mestre Lamprea, direto de lá dos Estados Unidos. Pinguim chegando. Mestre Pinguim, você é um próximo, se prepare. Você está na área. Já está na lista. Mais gente chegando. Vamos ver, cadê Lamprea? Cadê o mestre Lamprea? Minha amiga Ana Raposo, que fez uma live sensacional com a gente. Aqui, Isabela, deixa eu salvar aqui, que eu tenho que fazer um bocado de coisa. Já estou salvando os comentários de Isabela. Vamos ver quem está na área. Meu amigo, direto dos States. Aguardando o Lampião. Meu nome é Mestre Ness. Meu irmão de capoeira, meu irmão de vida. Como você está, mestre Lampião? Na paz de Deus, meu brother. Pô, que E live. essa galera toda que estava na roda aí, man? Que Pô, história é que essa? massa essa daí, Eric. Tava o bicho, cara. Pena que teve que acabar, velho. Mas tem o tempo, só me dá uma hora para falar com o pessoal, pô. Eu tava dirigindo, pô. Eu entrava e saía. Passava o carro na frente, eu saía. E aí, como é que está os Estados Unidos aí, cara? Você tá que horas aí agora da noite? Aqui são 8h03. 8 horas? 8 horas? É. Ah, é 3 antes, né? Hã? É 3 horas mais cedo. Não, é 1 hora. Ah, Vocês estão uma não, hora uma na hora minha antes, 1 hora, frente. 21. Viajando. Grazi Franca tá entrando na área também aqui, conversando com a gente. Quem é? Lampré já tem aqui a Pinguim mandando eu te amo, meu irmão. Eu te amo, Pingo! E aí, cara, me conte um pouquinho aí como é que tá essa confusão em Nova York. Já acabou, já tá dando aula? Como é que tá a capoeira aí em Nova York? Cara, eu tô agora, nesse momento, eu tô no norte da Carolina, porque eu tive que fugir um pouco de Nova York, porque Nova York está muito violento. Em 15 dias, 15 pessoas, como é que fala em português? 15 pessoas pegou tiro. Tiro? Tomaram um tiro, em 15 dias. Caramba! Foda. E que viagem é essa? Tá E muito por que violento. aconteceu aí? Essa onda de racismo, do presidente ficar incentivando a violência. Então, a violência aumentou, Érica. As pessoas que são racistas, elas estão se sentindo livres para fazer o que quiserem, sabe? Para agredir as pessoas, para falar o que quiserem. Então, a violência só está aumentando, cara. Tá horrível, tá horrível. Não. E você foi para ir para Carolina do Norte. Você, cara, você tem um. Deixa eu. É uma notícia triste que tá dando agora. Hã? Mas você tem uma história de capoeira já gigantesca aqui. E você me contou uma coisa nos Estados Unidos que eu achei, cara, para mim é o ápice da sua história. E você fala sobre. Você falou que você tinha dado aula dentro da ONU. Eu fui o primeiro capoeirista a dar aula na ONU, Eric. Caraca, Na velho. época do Kofi Annan. Não era que era o. Conferência, sim. Lembro dele. Eu dava aula eu dava aula no terraço do prédio e embaixo da minha sala era a sala de Kofi Annan. E ele subia, ele ficava olhando a aula. E um dos motivos de eu ter parado de ter dado aula lá, eu fiquei lá por 3 anos. Eu tenho foto, eu tenho vídeos, que eu fiz apresentações nas conferências que aconteciam lá, entendeu? Uma das razões que eu parei de dar aula na ONU, Eric, foi porque os meus alunos só podiam ser alunos que trabalhavam na ONU, né? Eu dava aula 2 vezes por semana lá. E as pessoas que trabalham na ONU, eles trabalham somente por 6 meses. Eles ficam 6 meses em um país, depois eles são mandados para outro país, entendeu? E eu fui descobrindo a podridão do que é a ONU, Eric. A ONU é um lugar onde os Estados Unidos é que manda. Entende? E os meus alunos, eles vinham fazer aula comigo sempre triste, reclamando, falando mal. Às vezes, eu chegava para dar aula e não tinha aula. Eles me usavam como um terapeuta. E começavam a falar. E aí, depois, com o tempo,
eu comecei a falar, pô, o que é que eu estou fazendo aqui, cara? Eu estou apoiando uma coisa que, na verdade, é mentira. E aí eu coloquei um aluno meu para dar lá, aula lá, que está lá até hoje, que é Luiz, e que... E aí cara, a ONU não foi um bom lugar. Assim, de respaldo, foi muito grande, que eu ia para os batizados aqui em Nova York e as pessoas, pô, ele é o cara que dá aula na ONU, ele é o cara que dá aula... Mas Caramba, claro. não sabia as merda que eu ouvia. Eu dei aula lá de 2003 até 2005. Não, desculpa, Caramba. Eric. 2002 até 2005. Agora vamos puxar um pouquinho aqui da história, que a gente estava falando com história de história nesse instante agora aqui. Você estava falando de Duendinho, estava falando com vários mestres que você conheceu. Você começou quando na capoeira, velho? Eu vou a você, eu posso fazer essa pergunta. Você Pode. começou em que ano na capoeira? Quem me levou para capoeira, na verdade, primeiro foi a minha avó, que me levou na Sudesb, Eric, que era Piauí, Itapuã, né? Me levou na Sudesb. Na época, tinha que fazer um exame de sangue, exame de um bocado de porra para entrar na Sudesb. Aí eu fiz, durante alguns tempos, eu acho que eu fiz uns 2 meses, aí eu não gostei, né? Comecei a andar de skate. Depois, eu lembrei que comecei a andar de skate e tal. Aí teve um cara que me levou para capoeira de Falcão, foi Ricardo. Ricardo, dia assim. Ricardo que me levou. E aí, esse negócio de skate, eu lembro que eu andava muito com Duda, dos Barris. E andava de skate, Bactéria, eu, Duda, Zimaldo, a galera. E todo mundo queria fazer uma manobra que era roroplant. É quando você faz uma bananeira com skate nos pés, né? E aí todo mundo, cara, vamos treinar, vamos para capoeira, porque a gente vai aprender a fazer a bananeira e aí vai fazer a manobra legal. Eu lembro que a gente ficava ali na frente do Senhor do Bonfim, na escola, na biblioteca ali, para ver quem ficava mais tempo na bananeira, né, e tal. Mas aí eu comecei a gostar mesmo, né? Comecei a gostar. Isso foi em 89, 88, eu não me lembro. Ricardo sabe melhor. E aí, só que Emerson também fazia capoeira lá, não era? Era. Se Emerson tiver aí, ele pode foi falar. depois que ele foi falar com a gente. Os nossos irmãos estão escrevendo aí, mas eu não estou conseguindo ler, porque está indo rápido. Aí, a galera escrevendo. Aí só que os caras foram saindo e eu fui, pô, isso aqui que eu quero, velho. Eu gostei muito, sabe? Só que, falando hoje assim, se eu tivesse... Eu deveria ter entrado no Mestre No com vocês também, meu irmão. A parada é essa. Tá ligado? Tá ligado, meu pai? E eu lembro que a Alain me levou na roda do Mestre No, lá no Colégio Águia. Pô, tava chovendo. A gente varreu a quadra, tirou a água e começou a jogar capoeira. Foi. E Mestre No... Exatamente. Mestre No é primo de meu pai. Olha que viagem, velho. É mesmo? É de sangue, velho. Caramba, eu não sabia dessa história, não. Nunca soube disso. Mestre No é irmão, é primo de meu pai, velho, de sangue. A mãe do meu pai era prima do pai da mãe do Mestre No. Um negócio desse aí, velho, uma enrolação dessa. Viagem. Eu sei que Mestre No me tratou super bem, velho, e que ele não aceitava muita gente na roda dele. Mas aí os caras me chamavam de senzaleiro e tal. Aí falaram assim, senzaleiro, mestre, que não sei o quê. Ele ainda falou assim, não, ele é muito educado, chegou bem e tal. Eu falei, porra, por que eu não tô aqui com essa galera, velho? Que porra! Mas aí eu fui e até hoje, né, Eric? Pô, muitos anos de capoeira. Depois você virou mestre. E aí você foi para os Estados Unidos em que ano? Primeiro eu fui para a Ilha de Reunião, na África. Lembra que você trouxe um disco do Fugees? Para você, não foi, eu acho? Eu trouxe presente para todo mundo. Eu trouxe uma chuteira para Alain. Eu lembro até hoje, velho. Lauryn Hill. Primeira vez que eu vi Lauryn Hill na minha vida. Eu trouxe uma chuteira para Alain da França. Eu comprei na França. Rapaz, eu trouxe desodorante para Fábio, que andava mentiroso. Eu trouxe um CD para você. Não, Eric, para você foi eu, se não me engano, foi o Wycliffe. Sim, Wycliffe, é. Mas você trouxe 2 CDs do Fugees. É. E aí,
Aí eu fui para ir de reunião, tentei ficar lá, porque eu fui pelo governo, né, para fazer um trabalho massa lá. Eu fiz um trabalho massa lá. Eu conheci a ilha toda, a ilha fica perto de Madagascar. Eu conheci a ilha toda porque a gente foi fazer um trabalho pelo governo, então a gente tinha hotel, carro para dirigir, gasolina, diária e salário. Rapaz, eu não gastei, Vida de barão. eu não gastei R$ 1, Eric. E a gente ficava em hotéis, cada hotel, Eric. Eu lembro que o primeiro hotel que a gente ficou tinha quando você um observador para ver a lua. Sim, o telescópio. Mas era muito grande, Eric. Era uma O casa. observatório. Sem, Era um observatório. você entrava, aí apertava um botão, o teto da casa abria, Eric. O telescópio era muito. Telescópio não. Como fala o nome? Por que você fala? O telhado abrindo? Não, para ver a lua. É o telescópio. Então. Cara, era muito grande, Eric. E a gente ficava lá, eu e os meus amigos, tomando vinho e olhando a lua e dando risada. A primeira vez que eu estava usando aquilo, eu dizia, caralho, que negócio grande e tal. Aí de lá, com esse dinheiro todo que eu ganhei, eu fui para a Europa. Quando chegou na Europa, eu lembro que eu fui para passar o Natal e o Ano Novo na Europa. Mas já existia assim alguns amigos que estavam na Europa. Aí, nessa mesma levada, eu conheci a Bélgica, Luxemburgo, Holanda, que é tudo pertinho um do outro, né, dando aula de capoeira. Aí depois eu voltei para Salvador. Aí eu lembro que eu fiquei em Salvador 2 anos. Aí um cara me levou para morar na Bélgica. Aí eu morei na Bélgica, mas na Bélgica era muito triste, cara. Só existia Mas você dava aula na Bélgica também? 4 professores de capoeira na Bélgica. Era Mas você estava dando aula lá. eu, Braz, um cara de Minas Gerais, Macaco Preto, que eu levei comigo, que está lá até hoje. Eu dei o meu trabalho todo para ele e ele deixou o trabalho cair, não sei porquê. E Cal, na época, era aluno do mestre Bamba. E depois ele virou Capoeira Brasil. Então, eu dava aula em quase todas as cidades, irmão. Eu dava aula em Antwerpen, Liège, Mons, Charleroi, Ghent e Bruxelas. Meu irmão, eu andava aqui na Bélgica, eu só não trabalhava dia de domingo, Eric. Mentira, eu dava aula dia de domingo para criança, em Charleroi. Eu lembro que uma vez eu fiquei ilegal na Bélgica, né? Uma época. Aí eu cheguei para dar aula para criança, Eric. Aí tinha carro de bombeiro, carro da polícia, carro de televisão. Eu falei, caralho, vão me deportar. Aí eu peguei e falei para minha aluna que estava dirigindo o carro, eu falei, vai lá ver o que está rolando, vai lá, vai lá. Eu não vou lá, não. Ela, não, Lampré, você tem que ir, as pessoas estão esperando você dar aula. Eu falei, não, mais de 200 crianças, Eric, era uma loucura, velho. Aí eu falei, eu não vou lá, não. Eu falei, Macaco, vai lá você. Aí o Macaco disse, você é idiota, eu não tenho documento bem e tal e tal. Aí daqui a pouco a menina volta, aí fala assim, gente, a televisão tá esperando vocês. Aí eu falei, mentira. Quando eu cheguei lá, a gente deu aula, neguinho entrevistando, a menina traduzindo. E o jornal do outro dia saiu falando assim, o sol chega na Bélgica. Por causa da alegria que eu levei para as criançadas, né? Com a aula da capoeira e tal. Caramba, que massa. E aí, eu achando que os caras estavam lá para me pegar, né, Eric? Aí a gente deu a aula, no outro dia saiu no jornal, aí foi legal. Só que a Bélgica, quando dá no inverno, quando dá 2 horas da tarde, eu juro pela felicidade da minha mãe, pela felicidade dos meus filhos, quando dá 2 horas da tarde, os postes de luzes já estão acesos, porque é muito escuro, muito frio, muito cinza. E eu lembro que eu caí na depressão, cara. Depois de um tempo, de 1 ano em alguma coisa, eu caí em depressão. Porque eu ia dar aula, não tinha nada para fazer. Eu lembro que eu comecei a trabalhar em um shopping, nas horas vagas, e eu fazia... O cara me ensinou a fazer ligação de eletricidade nas luzes, né, do shopping. E aí eu e Macaco Preto acordava de manhã cedinho, trabalhava até 1 hora da tarde, pegava o trem e ia das aulas, né? E aí eu caí numa depressão, cara, incrível.
que eu saía de casa, eu nunca falei isso para ninguém, né? Assim, falei para algumas pessoas, que eu ficava em casa, Eric, eu saía de casa, eu dava uma volta no quarteirão e entrava em casa de novo. Eu fazia isso umas 5 vezes, Eric, até a hora de dar aula, velho. E eu ficava sem fazer nada assim, e aprendendo a língua, né? Graças a Deus, hoje eu falo um pouquinho do francês, porque lá se fala francês e flamanche, né? Tem um lado que é colado com a Alemanha e a Holanda, eles falam uma língua misturada com inglês, alemão e holandês. Vá pirando aí na cabeça lá. E o outro lado falava francês. Aí eu também, quando eu dava aula nos dois lados, né? Porque a Bélgica é dividida em duas, é como se fosse norte e sul, né? Não, oeste, leste, este e oeste. É oeste e leste, né? Norte, sul, leste, oeste. Uhum. E aí, Eric, meu grande mestre Lampré, quem é aí, rapaz? Mestre Tocinho, salve! Aí, salve, Tocinho, meu Joanice, irmão. você sabe quem é Joanice Costa Oliveira, que tá mandando um abraço para você? Quem? Tá mandando mensagem? Joanice Costa Oliveira? É a mãe de Gugu, pô? Tô ligado? Exatamente isso. É a mãe de Gugu. Pô, aí é família, cara. Esse grupo aqui é massa, Eric. É só família, velho. Que alegria. Só isso. Aí, Eric, aí eu ficava depressivo, velho. Eu dava uma aula e aí ficava, não saía. Os meus melhores amigos na Bélgica eram os marroquinos. Porque os marroquinos, eu tinha muito aluno do Marrocos, né? E as mães deles, os pais eram donos de restaurantes. Então eles iam sempre me pegar para ir almoçar, para ir jantar. Cara, eu não gastava, eu juro por Deus, Eric, eu não gastava R$ 1, velho. Eu chegava nos lugares assim, as pessoas sempre pagavam pra gente e levavam a gente para passear. Aí um dia eu me invoquei, eu falei, vou me embora, velho. Aí Macaco falou, você tá maluco, rapaz? A gente tá bem aqui, tá ganhando dinheiro, tentando. A gente tinha uns 300 alunos contando tudo, Eric. Nessa época, um cara em Israel, chamado Isaac, ele queria me levar para morar em Israel. Mas a ignorância foi tanta e a depressão que eu falei, cara, eu não tô afim de ir para Israel, não. O povo fica brincando aí. Eu tô afim de ir para porra de Israel. Eu vou voltar para casa, velho. Os caras, não, rapaz, faz isso não. Falei, vou. Aí quando eu falei para os alunos, foi uma tristeza. Porque, tipo assim, era eu e Macaco dando aula, mas você sempre se identifica com um, né? Com um professor do que o outro. E eu lembro que os alunos falaram assim, cara, não vai não, a gente gosta de vocês dois, mas prefere você e tal. Não, Macaco é gente boa, ele vai dar aula para vocês aí e tal. Eu sei que eu fui-me embora. Aí de lá eu fiquei 1 ano em Salvador, 1 ano certinho. Não, 1 ano e alguns meses, que eu cheguei em Salvador, estava inaugurando a academia lá da Garcia e tal. Aí um cara me convidou para ir fazer um trabalho em Salt Lake City. Salt Lake City é perto do Texas, não, é perto de Las Vegas, perto da Califórnia, é no meio das montanhas, mas é um lugar onde só tem Mormon, sabe aquela religião? É porque foi criado pelos Mormons, cara. Cara, e eu chegando no lugar, Eric, no avião, e eu dizia assim, rapaz, cadê essa cidade que eu não olho? E o cara me levando. Me levaram até de primeira classe no avião, né? Foi a primeira vez que eu andei de primeira classe no avião. Me sentindo o cara, né? Eu tinha alguns anos, não lembro quantos. E aí, aí eu ficava olhando pela janela, né, Eric? Eu dizia, porra, cadê essa cidade, velho? Tudo branco, só neve. Aí o cara dizia, ó, a cidade lá, velho. Eu dizia, aonde, rapaz? O cara, ó lá. Eu dizia, eu tô vendo só montanha e neve, meu irmão. É lá mesmo. Aí eu cheguei lá, né? Cheguei chegando, fiz um trabalho para as Olimpíadas de Inverno. Eu tenho aqui carta de agradecimento, eu tenho medalha, eu tenho várias coisas, né? E aí, eu fiquei lá 3 meses, velho. Eu falei, cara, não vou ficar aqui, não. O cara, por que, Lampré? Eu falei, não pode dar aula de domingo, porque eu queria dar aula todo dia. Eu queria dar aula toda hora. Eu não tinha nada para fazer. E eu precisava aprender o inglês, né? Então, quanto mais aula eu dava, mais eu aprendia. Entendeu? Aí o cara falou assim, o cara que me levou, pô, cara, não vai embora não, velho. Você é a alegria de todo mundo aqui. Eu falei, brother, infelizmente,
eu venho de um lugar chamado Barris, que para mim já estava pequeno. E você me traz para uma porra pequenininha, bro. Eu não posso ficar aqui não, bro. Aí o cara falou, pô, a gente vai ficar muito triste e tal. Aí eu comprando minha passagem para voltar para o Brasil, um cara me chamou para dar um workshop em Boston, lá do outro lado, né? Eu estava no lado oeste, me levaram para o lado... Desculpa, eu estava do lado norte, sul, leste. Eu estava do lado oeste, me levaram para o lado leste. Eu tenho que falar assim que é para poder lembrar, né, Eric? Senão... Aí, Eric, me levaram para o lado do outro lado lá. Eu fui, dei um workshop em Boston. Aí, antes de eu acabar o workshop, que foi de 3 dias, já me convidaram uma cidade para baixo, chamada Providence. Aí eu fui lá, dei o workshop. Antes de eu acabar o workshop, já me convidaram para ficar um mês. Um cara falou assim, cara, vem para Nova York, fica na minha casa um mês. Eu deixo você ficar lá, tá? Você ficar dando aula para meus alunos, eu te dou um dinheiro, e se você quiser ir embora para o Brasil, você vai. Eu falei, tá bom, eu vou. Chegou lá, Eric, eu dei esse workshop para esse cara, morava na casa dele. Em menos de 2 semanas, esse cara arrumou um lugar para eu dar aula só dia de domingo. Só dia de domingo. Eu fazia parte do grupo lá, que tu sabe, né? Que era muito grande aqui e tal. E aí eu dava aula só dia de domingo, Eric. Com esse dinheiro, Eric, eu juro por Deus, velho, eu conseguia pagar minha comida, minha transporte e me alimenta e roupa, essas coisas todas, né? Eu fiquei dando aula só dia de domingo por 2 meses, né? E eu falava, aí eu falava assim, cara, eu vou me embora da casa desse cara, que eu comecei a ficar incomodado, né? Porque o cara não pode ficar aí o tempo que você quiser, né? Pode ficar aí, pode ficar aí. Porque para pagar ele, eu dava uma aula para os alunos dele, entendeu? O aluguel. Só que dia de domingo, Eric, eu juro pra caralho, né? Era uma fila enorme para tomar minha aula, Eric. Eu dava 2 aulas, de 6 às 7, 7 às 8. Eu dava aula para 60 pessoas. Essas 60 pessoas saía e entrava mais 60, 80, Eric. Era uma loucura, velho. Tinha dia que eu dizia, meu irmão, a metade tem que sair, porque não tem espaço para dar gingada. Não tem espaço para ninguém. E ninguém saía, ficava ali. E todo mundo querendo aprender português, porque eu só falava português. Os alunos, né, eles me usavam assim para aprender o português e eu para aprender o inglês. Então eu dava minha aula em português. Ninguém entendia nada, porque eu mostrava os movimentos, né? Mas eles gostavam. Aí, rapaz, eu falei, quer saber? Eu vou morar aqui nessa porra. Aí aluguei uma casa com esse dinheiro de só dia de domingo, Eric. Escuta só, velho. Aluguei uma casa com um mexicano, muito gente boa. Eu vou levar ele aí em Salvador. Muito gente boa, o cara, inteligente pra caralho. Deixou eu morar na casa dele, pagando lá um quarto. A casa dele tinha 2 quartos. Um quarto na frente, um quarto no fundo, sala, cozinha, banheiro, tá? E aí eu comecei. Aí ele começou a fazer aula. E eu conheci esse mexicano numa roda de rua que eu fui. Olha que viagem, velho. Aí depois da roda, eu conversando com ele, ele não fazia capoeira. Eu conversando com ele e tal, porque eu conversava com ele? Porque ele falava mexicano, ele falava espanhol, que burrice, Lampré. Ele falava espanhol e me entendia melhor, e eu entendia ele, né? Aí, falando, eu falei, eu tô procurando um lugar para morar e tal. Ele, vem morar na minha casa. Automático assim, né? Eu falei, peraí, rapaz, nem te conheço e tal. Vem morar na minha casa. Aí ele, passa na minha casa amanhã para você ver se você gosta. Aqui é o endereço, tal. Aí eu fui. Pô, tanta gente falando, mas não dá pra gente ler, Eric. Que legal. Vai passando, depois eu vou ler tudo pra você. Fica na sua, vai falando. Aí, Eric, velho, aí eu fui morar na casa desse cara, velho. Fui morar na casa desse cara. E ele, gente boa, começou a fazer capoeira. Aí ele falou assim, você não precisa pagar nada, só me dá aula de capoeira. Eu falei, é o quê, rapaz? Aí, nessa época, eu lembro que eu juntei uma grana, mas eu tinha um sobe mais no desce, assim, uma namorada e tal. E aí eu me separei dessa namorada e eu sempre fui um cara justo, né, velho? Nunca gostei de tirar nada de ninguém. Eu roubava assim, os brinquedos, lembra? Quando a gente era pequeno. Eu roubava carretel de linha para empinar raia. Mas um roubava do outro. Eu, Paulinho, o Emerson, Alexandre. Alexandre era o pior de todos.
Roubava muito. Tomava nosso carretel, tudo. Uma vez eu bataquei o carretel de Manuel, o Manuel queria me matar, velho. Aí, anyway, Eric. Aí eu fiquei morando na casa desse cara e tal. Aí eu conheci a mãe dos meus filhos, tive meus filhos. Mas aí em 2005, eu não queria dar aula só para adulto, né? Porque eu sempre gostei e eu acho que é bem melhor dar aula para criança financeiramente do que para adulto. Adulto, hoje não dá, amanhã não pode. E criança, se você faz a criança feliz, o pai paga, né? E pela experiência que eu tive dando aula em Brasil, porque antes de eu sair do Brasil, eu fui um dos alunos lá da galera lá que dava mais aula em escola em Salvador, velho. Eu dava muita aula, eu acho que você não sabe disso. Eu dava aula no Imbuí, em 2 escolas, eu dava aula no Nazaré, eu dava aula na Ondina, eu dava aula, porra, em escola pra caralho, eu corria de uma pra outra. Foi aí que até que meu pai deu aquele carro pra mim que fazia uma zoada da porra. Porque ele falou assim, agora você virou homem, né, sacana? Tá? Então agora eu vou te dar o carro. Aí deu. Mas, anyway, aí quando chegou em 2005, Eric, eu tive uma aluna que dava aula em uma escola aqui, uma escola internacional, né? Onde as crianças refugiadas que chegam aqui e tal. Aí eu falei, pô, arruma uma escola, deixa eu dar aula lá. Eu quero dar aula para criança. Ela, sério, você quer? Eu falei, quero. Aí foi a porta, Eric. Quando eu entrei nessa escola, velho, eu comecei a dar aula em várias escolas. É tanto que eu dou aula aqui em várias. Eu já dei aula em tanta escola aqui, Eric. Eu já cheguei a falar, não quero dar aula na sua escola, porque, infelizmente, mestre Fuen, infelizmente, Eric, aqui é muito mimado, spoiler, mimado. Eles são muito mimados. Eles têm de tudo aqui, Eric. Uma escola pública aqui, Eric, tem computador de nova geração para as crianças e eles falam mal, cara. Aí eu dizia, aí eu dei aula numa escola que as crianças eram super... Criança não, teenager, né? Adolescente. Adolescente. Porque eu prefiro criancinha mesmo, né? De 8, de 12 anos para baixo. Mas eu dei aula em todas as escolas. Eu precisava do dinheiro, né, Eric? Aí eu lembro que eu dei aula em uma escola que as crianças, os adolescentes eram muito mal educados. E a capoeira ainda estava ficando forte, né? Não tinha, ninguém conhecia muito. É tanto que ontem, eu dei aula aqui ontem online, e um cara novo entrou na aula, e eu falei, você conhece capoeira? Ele falou, nunca ouvi falar. Um cara da Ucrânia. Eu falei, como é que é, rapaz? Rapaz, eu nunca ouvi falar em capoeira. Olha que viagem. Aí eu dei aula nessa escola, Fernando B.A., meu pai, venha. Aí, ó, Eric, os alunos me mandavam até tomar no cu, velho. Aí eu dizia, porra, eles falavam assim, ó, porque eu dava aula de educação física, né? E usava capoeira. Eu dava 12 aulas por semana, só nessa escola. E aí tinha aluno que não gostava, não estava nem aí. Eu respeito até tal. E aí eles diziam assim para mim, mulher, menino, menina, falavam assim para mim, fuck you and go back to your fucking Brazil with your fuck capoeira. Ele dizia, nossa, vou dar um tapa na cara dessa criança, desse cara. Véio. Aí eu falava pro diretor, sabe o que o diretor falava para mim? Tá bom, eu vou falar com eles. Aí, o diretor levava os caras para tomar sorvete, comer pizza. Aí eu dizia, velho, eu não quero ficar nessa escola mais não, porque senão eu vou bater num cara desse. É tanto que eu saí na porrada com 4 meninos em outra escola, Eric, do Yemen. Sabe aquele país lá perto do Irã? Saca? Sim. Os refugiados um dia, rapaz, eles fecharam o gym, 4, velho, fecharam o gym e vieram para me bater, velho. Para brigar comigo mesmo. E eu saí na porrada com 4. Os seguranças viram na câmera e vieram correndo, velho, me ajudar. Aí separou, mas depois os meninos foram suspensos, me pediram desculpa. Aí eu descobri que eles gostavam de futebol e que precisava de um professor para fazer o time. Aí vieram pedir para quem? O brasileiro. O brasileiro, tá roubado. Aí eu fiz um time de futebol com eles, eu tinha que treinar eles. Aí viraram meus parceiros, né? E aí eu fui dando aula. Comecei a escolher escolas, né, Eric? Esse negócio de rebeldia aqui, eu lembro que um dia me chamaram para dar aula numa escola
na rua 97, na primeira avenida, em Manhattan. Aí eu fui para ver a escola. Quando eu cheguei lá, eu falei, eu já estava podendo escolher a escola que eu dava aula, né? Já sabia falar inglês, já tinha minha fama de aula em escola. Aí quando eu cheguei lá, velho, quando eu cheguei, eu vi o diretor, primeiro dia, tendo maior dificuldade para organizar as crianças para tomar aula. Aí eu tava calado e fiquei, né? Eu falei, pô, que merda, não vou dar aula aqui não. Botei isso na cabeça aí fudeu, né? Aí daqui a pouco, finalmente, o diretor da escola conseguiu acalmar as crianças de 10, 12 anos, menino tudo rebelde. Eric, aqui, as pessoas que nunca vieram dos Estados Unidos têm uma visão muito deturpada dos Estados Unidos, saca? Os Estados Unidos é um lugar onde, principalmente Nova York, tem muitas pessoas de outros países. Entende, Eric? Então, eles chegam aqui e se atrapalha com a facilidade das coisas, porque todo mundo pode ter tudo, e o governo, o sistema, faz de propósito, é que nem o Brasil, né? Não dá educação para o pobre, né? Não dá saúde para o pobre, não dá segurança para o pobre, e acha que esses marginais que eles criam é culpa dos pais, é culpa da sociedade, é culpa do governo. Porque se o governo desse direito à escola, segurança e saúde, o mínimo, a gente ia ter pessoas capacitadas para agir melhores no Brasil. Mas, anyway, aí, e aqui, os pais que chegam aqui, adolescentes, porque aqui tem muito pais que tem filho muito novo, né? Cai na putaria muito cedo, e quando tem um filho, em vez de cuidar dos filhos, continua fazendo a putaria e continua fazendo a merda na frente dos filhos. Então os filhos crescem abilolado, sabe, materialista, acha que tudo e viram traficante muito cedo, sabe, sabe, Eric? Aí quando o diretor acalmou todo mundo, eu falei assim, ó, falei meu nome para as crianças na frente do diretor. Falei meu nome e tal. A partir de hoje, vocês vão ter 2 aulas por semana, né? De capoeira e tal e tal. E falei do jeito que eu gostava das coisas. E o americano adolescente burro não gosta de suar, não gosta de tirar o sapato. É por isso que a gente vê muito gringo em Salvador de sandália havaiana e meia. Porque eles não gostam de andar descalço. Aí eu falei, primeira coisa é chegar aqui, botar a mochila ali, tirar o sapato e a meia e sentar quieto. Quando eu falei isso, voltou a bagunça de novo. Aí eu esperei o diretor acalmar eles. Quando o diretor acalmou eles, eu falei assim, infelizmente, vocês não vão ter aula de capoeira, não. Muito obrigado. Falei para o diretor, não quero trabalhar na sua escola. O diretor, pelo amor de Deus, não faz isso. Eu ouvi dizer que você tem uma excelente aula. Pelo amor de Deus, me ajuda. Eu falei, infelizmente, meu amigo, eu não tenho como trabalhar na sua escola com essas crianças mal educadas. Aí o cara não acreditou com a decisão que eu fiz, né? E hoje eu dou aula em 3 escolas, porque eu tenho a minha academia, que me tira muito tempo. Então eu selecionei as melhores escolas, né? E eu dou aula em 3 escolas onde realmente eu sou querido e eu consegui, por muitos anos dando aula nessas escolas, eu consegui fazer com que todo mundo me conhece, do jardim até a última série, né? Eu dou aula em 2 escolas de criança e uma aula em uma escola que é pré-faculdade. Você se prepara para entrar na faculdade. Então, os pontos que você faz nessa escola já conta na sua faculdade. Eu dou aula nessa escola. Então, pela fama, o início foi difícil. Mas depois que eles me conheceram e eu conquistei a confiança, os próprios alunos fazem a minha propaganda para os alunos que vão chegar depois, entendeu? E eles já ficam querendo a minha aula. Mas não foi fácil, não. Mas hoje, graças a Deus, eu consigo lidar com isso e tenho a minha academia, onde eu não cobro para essas crianças dessa escola que vai para a universidade, os adolescentes, né? As outras escolas eu cobro, lógico, se eles vierem na academia,
Mas por que eu dou para esses adolescentes? Porque eles estão, tipo, no terceiro ano científico, né? Não é assim que fala? Terceiro grau, né? Uhum. Que é o último grau antes de você ir para a faculdade, né? Tal. Segundo grau. Segundo grau. No seu antigo segundo grau, que agora mudou tudo a É. norma aqui da Agora tem graduação. até nona série, né? Agora é uma confusão. Aqui sempre teve. Meu filho, por sinal, tá. Mas mudou a nomenclatura também. Turma um, turma 2, turma 3. É. Depois tem. Aí Aí, só depois chama de Isabela de novo. aí a academia eu abri e eu abro para eles virem e eu sempre dei aula de graça assim para alunos, né? Adolescente, eu falava assim, ó, você pode vir na minha aula de graça porque querendo consertar, ajudar, né? Aquela mentalidade e tal. E eu tenho vários. E é legal que eu consegui, Eric, no Natal, até hoje no Natal, Eric, eu ganho muito presente de ex-alunos, sabe? De escolas. E eles falam assim, pô, muito obrigado, velho. Se não fosse você, hoje ia estar traficando, ia estar fazendo merda. Eu lembro que tinha um cara na escola internacional, onde eu dei aula, no Bronx. Olha a bocada. Na frente da escola ficava um bocado de gente vendendo maconha, sabe, cocaína. O Bronx, o perradão mesmo, cara. E eu ficava assim, cara, eu não quero dar aula aqui, eu quero dar aula no Salve Mestre Dendê. Toquei muito com o Mestre Dendê aí, me ensinou a tocar percussão. E aí eu dava aula nessas escolas e teve pessoas, alunos, Eric, que chegou e falou para que hoje em dia são pais de famílias, sabe, que tem as esposas e que é tipo assim, meu aniversário, Natal, eles vêm, pega meus filhos, abraça irmão e me leva para jantar, para me dar presente, sabe? E me agradecem, me apresentam as esposas, as famílias. Muito bom isso. Porra, e falam assim, sabe? Aí no Brasil é assim, né? Quando você dá aula para uma criança por muito tempo, a criança ele tem como um pai, né, cara? Assim. E aí eles falavam mesmo, assim, me apresentavam, aqui é o meu segundo pai, se não fosse esse cara, eu acho que ele ia estar fazendo merda e tal, e tal, e tal. Sou muito agradecido a ele. E que não tem valor, não tem reconhecimento melhor na vida do que isso, né? Você ajudar uma pessoa, né? E aí eu Com tô certeza. até hoje e abri a academia, estou com a minha academia também, dou aula de capoeira, dou aula de jiu-jitsu, né? Eu sempre fiz o jiu-jitsu aí, desde quando eu andava com vocês, mas eu fazia muito Aham. pouco. Eu dava mais na capoeira. Começou por causa do MMA, não foi? Não, eu comecei o jiu-jitsu porque na época Panda acabou de entrar aí. Panda que me levou para uma escola chamada New Design High School, que foi uma experiência boa, mas que ficaram me devendo dinheiro. Até hoje. Não me pagou. Aquele Scott, o diretor filha da puta, que Panda não deixou dar porrada nele. Tudo bem. Aí, Eric, aí a academia hoje eu tenho, saca? E dou as aulas do jiu-jitsu, da capoeira. E entrei no jiu-jitsu em Salvador, não pelo MMA, é porque na época da capoeira, como o Tartaruga estava falando aí, era uma violência muito grande e tal e tal. E as galera estavam com a mania de dar o arrastão, né? E jogar pro chão e tal. Era, Aí eu gato. falei, cara, vou fazer jiu-jitsu, que é para aprender a me defender. É tanto que na época eu falei assim pro mestre, porque a gente não faz vale tudo, meu irmão. A gente tá o bicho da capoeira, tá dominando, era eu, Macaco Preto Cristal, Zelino, Camaleão, essa galera toda chegava e saía na porrada. Eu lembro que eu saí na porrada com o mestre Orelha, falei com ele hoje. Mestre Orelha me deu uma ponteira, meu irmão, que eu apaguei. Eu falei, epa, não quero mais brigar com esse grandão, não. E aí, quando chegou aqui, eu fui numa roda de capoeira de um amigo meu e tava rolando jiu-jitsu. Aí eu tava de dreads, eu tinha Rastafari, não sei se vocês chegaram a ver minha foto. Eu vi, eu lembro. Aí, Eric, Sandra botou a cabeça aqui na janela. Aí, Eric, aí o cara falou assim, quer fazer jiu-jitsu? Não, velho. Aí eu falei assim, rapaz, quero. Ele, pinta aí tal dia. Eu falei, tá bom. Aí comecei a fazer, velho. Comecei a fazer, aí fiz durante alguns anos. Aí, rolando com um cara muito pesadão,
o cara caiu de joelho no meu ovo, né? Nas minhas bolas e tal. Aí rachou, cara. Rachou. Cara, Foi uma dor da porra. E eu não descobri que tava rachado, que teve problema. Eu sei que eu fui para casa, fiquei com dor, aí voltava para treinar, acabava de treinar, ficava com mais dor ainda. Aí fui no médico, fiz uma ultrassom, né? Ultrassonografia, né? uhum. Uma MRI, né? MRI. Ultra. Deixa Sim, isso é aí tipo quieto. Entendeu? Aí fizeram lá, aí descobriram que estava rachado, que estava saindo líquido, que eu tinha que parar uns tempos de fazer esforço físico. Aí fiquei parado um tempo, aí voltei depois, aí machuquei minhas costas, tive que parar de novo. Porque o jiu-jitsu é foda, você briga com pequeno e briga com grande. Aí teve um Vale Tudo aqui em New Jersey. Eu falei pro mestre do jiu-jitsu, falei, cara, eu quero lutar, eu quero lutar, eu quero lutar. Aí eu quero dizer, não, cara, não quero que você lute, quero que você fique de boa. Então, não, meu irmão, eu quero. O cara não deixou lutar, porque para você fazer a inscrição, a sua escola tinha que colocar você, entendeu? Uhum. Aí terminou que um cara que eu conheci aqui fez, se deu bem, entrou no UFC, aí perdeu 2 lutas, teve que sair. Porra, se ele tivesse feito, talvez eu ia estar me aposentando no UFC hoje, entendeu? Mas não rolou. Podia ser o Anderson Silva. E aí, hoje eu dou aula de capoeira, dou aula de jiu-jitsu, dou aula de personal trainer, trabalho na construção quando tem que trabalhar. Eu faço de tudo, meu irmão. Saca? Pau pra toda obra. Pau pra toda obra. Já fiz muito show de capoeira aqui, Eric. Muito. Tim Já mandou uma fiz muito pergunta show aqui. de música. Tim mandou uma pergunta aqui para você. Se você sofreu algum tipo de preconceito racial aí quando você chegou nos Estados Unidos, ou em algum local O que você foi? preconceito que até hoje, meu irmão. Até hoje rola. Entende? Até hoje rola e antigamente eu ficava calado, né? Ficava de boa, tal. Mas hoje em dia eu tenho meus papéis, sou um americano, sacou? Quando eu chego nos lugares que eu sinto preconceito, eu mando logo para aquele lugar, saca? Aí já fica com medo. E mudou alguma coisa com esse caso George Floyd aí? Se eu fui o quê? Mudou alguma coisa depois desse caso do George Floyd? Olha a cachaça aí, ó. Coronavírus. Depois dessas manifestações aí, você sentiu que mudou alguma coisa? Piorou, melhorou? Cara, melhorou e piorou. É como eu te falei, né? Depois que a gente teve esse presidente aí, o Trump, né? Ele incentivou muito o racismo e a violência da polícia. Porque na década de 80, tivemos um governador aqui, Giuliano, porque Nova York era aquilo que a gente via no filme. Era a cidade das drogas, a cidade do... Saca? E esse cara botou tolerância zero. E aí conseguiu controlar tudo isso. Mas com Trump, não. O Trump também quer fazer tolerância zero, mas ele incentiva o racismo, ele incentiva a polícia a usar de violência, saca? E isso é mal. Então, por exemplo, teve o George Floyd, que acabou de morrer, mas depois dele já morreram vários que a polícia matou. Entende? Alguns estados aí não mudou nada. Eric, aqui tem estados que o negro não tem, que é perigoso você andar na rua, cara, se você é negro. Tem estados aqui que eu não quero ir, cara. Não quero ir. Se tiver algum americano aí me ouvindo, Virgínia, meu amor, joga muita capoeira essa menina aí, viu? Foi minha aluna em Salvador, dava porrada em várias. Foi corda laranja até, chegava a bater nas cordas verdes. As alunas dos outros professores pedia para mim falar com as minhas alunas lá no fantoche. Pelo amor de Deus, converse com as alunas. Não deixa elas bater na gente, não. Eu dizia, meu irmão, elas treinam. Se vocês não enganam na linha... Ela não é, Virgínia? Maria, Rita, minhas melhores alunas. E aí, Eric, tem estados aqui que você não quer ir, cara, porque é triste, velho, é triste. Agora, tem estados que é super misturados, entendeu? Você me perguntou se melhorou, se piorou. Algumas coisas estão melhorando e as outras eles estão tentando não deixar melhorar. Então fica aquele conflito, sabe? De branco, preto, pobre, rico, privilegiado, não privilegiado. Essas porra toda aí, cara. Porra. Isabela está dizendo aqui que quem levou a capoeira para fora do Brasil foi Lampré.
foi para pelo menos uns 10 países, a gente já falou aqui, não? Queria eu. Agora, a viagem mais importante que eu tive na capoeira foi quando o mestre João Grande foi convidado para ir para o Brasil e os alunos deles não poderiam levar ele e ele falou para o cara que se falasse com o Lampré e Lampré fosse, ele iria. Porque quando eu cheguei em Nova York, eu não saía da casa do mestre João Grande. Saca? Eu ia dar minhas aulas. Dia de domingo eu dava aula. Dia de domingo era a roda dele. Eu era o primeiro a chegar na roda dele. Ficava até a hora de eu dar aula. Ia dar aula e voltava para a roda dele. Ele dizia, rapaz, você já foi e já voltou? Eu dizia, já, mestre. Já fui e já voltou. Que vocês me perdoem. Você sabe que o Lampré já foi um cara assim meio que pá, né? Uma vez eu cheguei na roda do mestre João Grande e o mestre Ombrinho, um cara que eu gosto muito hoje, gosto muito dele hoje, tenho o maior respeito por ele hoje, e ele já me conhecia de Salvador, porque ele já foi lá em Falcão, já tinha ido lá no Brasil e tal. E eu achei que ele jogou muito diferente com o mestre João Grande nesse dia, e eu não gostei, não gostei. E fiz uma merda com ele lá, desrespeitei ele e tal, e tal, e tal. E as pessoas pensavam que eu era aluno do mestre João Grande, né? Eles diziam assim, as pessoas vinham para mim e falavam, você começou a treinar com o mestre quando lá no Brasil? Eu dizia, rapaz, eu nunca tomei aula com o mestre João Grande, velho. Eu ia para a roda dele, que era em cima da academia do mestre João Pequeno, né? Que a gente ia para a roda do mestre João Pequeno, no Santo Antônio, e ia também na roda dele, que Moraes ficou dando aula depois, lá em cima, no chão quadriculado, que é lá na cadeia, né? Lá no... Exato, muito legal. Uma queda porra tem um vídeo no YouTube que tem um festival que Mestre Moraes fez e tal, que Mestre Valmir, eu aprendi a fazer cachixi com o Mestre Valmir. Na época ele não era mestre ainda, e ele que deu o workshop de cachixi, entendeu? Foi maneiro lá, cara. Mestre Paulo, 20 países. Cara, às vezes eu paro para contar aqui, Mestre Paulo, e eu esqueço de lugares, sabe? Aí, às vezes, meu filho outro dia estava assim, pai, você não foi nesse lugar e tal, e tal. Dizia, eu fui nesse lugar também, e tal, e tal, e tal. Mas não foi eu que levei a mestre da capoeira para o... Isabel está perguntando se você está jogando no Angola agora aí. Eu agora sou angoleiro. Ah, muito bem! Porra nenhuma. Eu sempre gostei da capoeira, seja ela Angola, seja ela regional. Cara, você falou de um negócio que eu não lembrava, que quando eu conversei com a Isabela, que a gente não lembrou, que era aquele colégio Águia, quando chovia, que entrava água toda na quadra e ficava encharcada a quadra, e a gente enxugava aquela quadra toda para começar a roda. Então, o aquecimento da gente muitas vezes foi com aquele escovão ali, jogando água para fora, ou então a gente pegava duas, um de um lado, outro do outro, pegava uma madeirite, e a gente ia levando aquela madeirite para levar água para a poçazinha que ficava atrás da quadra do Colégio Águia. Porque Que lembrança da porra. Por cima do muro, né? A chuva. Exatamente. No dia que eu fui lá, estava tudo molhado. Aí o mestre não mandou tirar, varrer. Aí a gente começou a roda, começou a chover de novo. E encheu de água, a gente começou a brincar, cair, escorregar. Eu sei que no final da roda, estava todo mundo molhado, as calças molhadas. Foi muito legal. E vocês falaram da roda do mestre Paulo, falou alguma coisa aí, cara? Leia aí, Eric. Cadê? Você é o mundo, Neto. Precisa começar a escrever e registrar isso. Se não, esquece. Eu falei isso para você naquele dia que você me ligou, você lembra? Lembro. Você precisa escrever isso, botar isso no papel, ou fazer um vídeo, ou ir fazendo um vídeo e contando suas histórias. Porque você tem história da capoeira, cara, de muito tempo. Tem um cara aqui em Nova York, o nome dele é Queimado. Ele tem 60 e poucos anos, ele é advogado. E ele gosta muito de mim, sabe, Eric? Conheci ele. Ele me leva para ir dançar salsa. Ele é um coroa, né? Aí eu vou com ele. Sabe, tiro um domingo, uma sexta-feira à noite e tal. E aí, Eric, ele falou para mim, ele falou, Lampré, você tem que escrever um livro, rapaz. Eu falei assim, qual é, cara? Você não precisa ser um livro de muitas páginas. Um livro pequenininho, com algumas fotos e tal. Eu falei, tá bom, vamos escrever comigo. Ele, vamos, eu escrevo com você. A gente senta, começa a falar e tal, eu vou escrevendo e tal.
Aí outro dia o meu filho falou a mesma coisa. Pai, vamos escrever um livro, cara. Eu falei assim, você tá falando sério? Ele falou, tô, pai. Eu falei, então tá, você pega o computador, eu vou falando, você vai escrevendo. Ele falou assim, vamos. Então, eu tenho isso na cabeça. Aí o meu filho falou assim... Vou te dar uma ideia. Pegue e grave vídeos contando histórias. Separe histórias. Por exemplo, vou contar do Colégio Águia hoje da Pituba, que eu joguei com o Mestre Nô. E aí separa e grava um videozinho falando, contando essa história. Ou então grava um áudio. E manda para ele. Porque aí a hora que ele pegar para digitar, ele vai poder pegar e escolher a hora que ele quer. Ele dá uma pausa, ele para, ele volta, entendeu? E aí vai ficar mais fácil de fazer esse livro. E meu aí, velho, deixa eu te falar uma coisa. O meu filho o meu filho falou assim, pai, se você não quiser escrever um livro, a gente compra umas máquinas legais, pá, e viaja lá na Bahia, vai andando nas ruas, você encontra os seus amigos, eu vou filmando, e aí depois a gente edita, faz um negocinho de 15 minutos, pai. Eu falei assim, tá bom, vamos ver um dia aí. 15 minutos, você tem mais de 2 horas de história se chegar na Bahia fazendo isso, né? Você tem história demais, todo mundo te conhece, todo mundo gosta de você aqui na Bahia, pô. Graças a Deus. Você é um cara querido. Você vê que o pessoal tá aqui, voltou, a gente fez uma nova live só para botar você na história. Todo mundo pedindo aqui. Eu roubei a live de tartaruga. Mas pior que foi ela que te indicou. Não, e o ela indicou você e Paulo. É que só tá os irmãos, cara. Só tá os irmãos. Só tem a gente, só tem a galera, só tem a nata. Mas também porque não avisou. A gente tem que fazer essa live, eu vou fazer essa live lá na minha página pessoal, porque aí a gente vai ficar gravado. Deixa eu te dizer, como a gente fez hoje, essa está na Semana das Mulheres aqui, da Política FC, a gente fez hoje só live só convidando mulheres, e ela termina amanhã com uma professora de história, que vai contar a história das mulheres na Bahia. Netinho Cabeça, aí ó, Anderson entrando aqui, filho de bar. O grande pai de Gil da Bahia. E aí, eu vou fazer o seguinte com essa live. Eu não vou perder essa live nem a pau. Então, eu vou fazer assim, eu vou gravar ela, vou deixar ela gravada no Instagram por enquanto, vou fazer o download dela, vou editar e vou jogar no YouTube. Porque aí você pode divulgar para quem você quiser, para onde você quiser, através do YouTube. Para não fechar a minha sequência aqui das mulheres hoje. Você entrou de gaiato no navio, mas foi uma live sensacional. Adorei conversar com você, meu velho. Já tenho quase 1 hora de live, 53 minutos já. Já tem história pra caramba pra gente contar. Eu queria contar a história de 3 minutos falando? Já. A gente... Faltou várias histórias dos barris, faltou a história da gente contar a história da gente fazendo birimbau lá com os meninos. A gente ensinando o Pedro a jogar capoeira com o filho do irmão de Ravel. A gente ensinando Tem uma foto massa ali no largo. A gente fazendo birimbau, lembra? Exatamente, a gente faz... Tem duas. Tem uma que foi tirada em cima da escorregadeira, inclusive. Sensacional aquelas fotos ali. Vou mandar para você de novo. Né? Exatamente, aí você. Rapaz, e a gente vai ter que começar isso de novo, mas a gente vai fazer uma live na minha página pessoal lá, para ficar gravada lá para a galera que tem todo mundo os barris lá. Vou agradecer muito a você, velho. Muito obrigado pela história que você passou aqui. Porra. Já está descarregando meu celular, já está descarregando o tempo da segunda live. Muito bom, velho. Muito obrigado pela sua participação. Manda um abraço para todo mundo aí. Considerações finais, Lampreia. Galera dos barris aí, meus brothers. Mestre Paulo, cara de manga. Emerson, Ricardo, mestre Fuen. Mestre Zelino, não tá aí, mas eu falo. É um cara que andava comigo, que eu trouxe para ser irmão de vocês também. Grande capoeirista. Bando, Paredão, Montanha. Esses caras todos aí, sacou? A galera dos barris ali do Baba, que a gente batia o nosso Baba de noite ali, lembra? Nossa Senhora. O futebol do Paralelepípedo também. Muita história. Faz outro e divulga, Eric. Tinha que estar mandando aqui, ó. Com certeza, eu vou fazer eu divulgar lá no meu canal pessoal, que aí não vai precisar fazer aqui do Política FC. Eu vou desligar, velho, senão não vai dar tempo de gravar. Vá com um abraço, Deus, um beijo, meu irmão, para você. Fique com Deus. Obrigado. Axé. Obrigado a todos, meus irmãos.